Orçamento de investimento. Artigo 165, parágrafo 5º. A lei orçamentária anual compreenderá: segundo, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Vou te explicar o que isso significa na prática. Esse trecho da Constituição está falando do segundo dos 3 orçamentos que compõem a Lei Orçamentária Anual, a LOA. E ele tem um público-alvo bem específico: as empresas estatais. Mas não qualquer estatal. Só aquelas em que a União detém o controle acionário, ou seja, a maioria do capital social com direito a voto. E repara num detalhe importante: a Constituição diz direta ou indiretamente. Isso quer dizer que não basta a União ter controle direto sobre uma empresa. Se ela controla uma estatal que, por sua vez, controla outra empresa, essa segunda também entra. As subsidiárias também estão dentro do orçamento de investimento. Agora, o que exatamente esse orçamento monitora? Ele foca nos investimentos dessas empresas, não nos gastos correntes delas com salário, energia, manutenção. Investimentos, obras, expansão, estrutura. E por que só isso? Porque essas empresas geralmente têm receitas próprias para se sustentar no dia a dia. O que precisa de controle constitucional são os investimentos de maior vulto, que impactam a economia do país. Agora, o segundo artigo desse bloco. Artigo 165, parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 5º, incisos 1 e 2 deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo critério populacional. Esse parágrafo conecta o orçamento de investimento e também o orçamento fiscal ao Plano Plurianual, o PPA. Eles não podem andar separados. O orçamento tem que ser compatível com o planejamento de médio prazo do governo. Mas, além disso, a Constituição impõe uma função social obrigatória a esses orçamentos: reduzir desigualdades entre as regiões do Brasil. E qual o critério para distribuir esses investimentos entre as regiões? O critério populacional. Quanto maior a população de uma região, maior deve ser a sua fatia nos investimentos. É uma lógica de justiça distributiva, embutida diretamente no texto constitucional. Agora entramos no terceiro orçamento da LOA, o Orçamento da Seguridade Social. Artigo 165, parágrafo 5º, inciso 3. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: terceiro, o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Percebe como a abrangência aqui é muito maior do que no orçamento de investimento? No de investimento, a gente estava falando só das estatais em que a União é majoritária. Aqui, estamos falando de tudo que esteja vinculado à Seguridade Social, que, como você sabe, engloba 3 áreas: saúde, previdência e assistência social. E não importa se é administração direta ou indireta, não importa se é fundo ou fundação. Se está ligado à seguridade e é mantido pelo poder público, entra nesse orçamento. É o mais abrangente dos 3. Próximo artigo. Artigo 165, parágrafo 13. O disposto no inciso 3 do parágrafo 9º e nos parágrafos 10, 11 e 12 deste artigo aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social da União. Esse dispositivo está dizendo que certas regras sobre execução obrigatória de emendas parlamentares, transparência, anexos fiscais, essas regras se aplicam apenas aos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, e com uma limitação federativa, só no âmbito da União. E repara, o orçamento de investimento fica de fora desse regramento específico. Ele tem um regime próprio.
Agora, uma vedação importantíssima. Artigo 167, inciso 8º. São vedados a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. A Constituição proíbe que o governo pegue dinheiro da Seguridade Social ou do orçamento fiscal e use para cobrir rombo ou necessidade de empresas, fundações ou fundos. E o trecho final é cirúrgico, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. Ou seja, a vedação alcança até as próprias entidades que compõem o orçamento da Seguridade. O governo não pode usar a Seguridade para socorrer nem a si mesma, sem uma lei autorizando isso. Existe exceção? Sim, uma única, se houver autorização legislativa específica, uma lei que expressamente autorize aquele repasse. Sem essa lei, é inconstitucional. E para fechar, mais uma vedação. Artigo 167, inciso 11. São vedados a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, inciso 1, a linha A e inciso 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201. Os recursos que vêm das contribuições sociais dos empregadores, sobre a folha de salários, e dos trabalhadores têm um destino único e obrigatório: pagar benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Não pode desviar esse dinheiro para a saúde, não pode usar na assistência social, não pode pagar despesa corrente de outro tipo. O destino é exclusivo: benefícios previdenciários do RGPS. Isso existe para garantir que as contribuições previdenciárias cumpram exatamente o papel para o qual foram criadas, protegendo o trabalhador de uma eventual mistura de caixas dentro do próprio sistema da Seguridade.